Então vamos começar primeiro trabalhando na movimentação do player, certo? Eu vou criar, para a gente trabalhar na movimentação do player, eu vou começar a prototipar um mini cenário aqui. E é importante quando você vai prototipar um cenário, começar a organizar na hierarquia, como a gente já vem discutindo, né? Que depois essa hierarquia toma uma proporção muito grande, fica difícil de você achar onde estão os objetos. Então eu vou clicar com o botão direito aqui na minha hierarquia, clicar em Create Game Object, Empty Game Object, e vou construir aqui um objeto chamado Ambiente, só para a gente organizar as informações dentro dessa pasta. Eu vou restartar aqui a posição do objeto como já é de praxe, deixar na posição 0 como você já conhece. Isso aqui é importantíssimo, porque depois você perde a referência, você quer rotacionar um objeto em relação ao outro, ele perdeu a referência porque as posições estão todas erradas. Então é isso, a gente já tem um objeto principal ambiente. Dentro de ambiente, eu vou criar um outro objeto, um objeto 2D aqui, um sprite, que basicamente é algo que segura uma imagem. A gente não tem nenhuma imagem ainda, mas a gente pode, por exemplo, pegar uma das imagens padrões aqui que existem dentro da Unity, que eu acho que, deixa eu ver que é esse background aqui, por exemplo. E esse background, como você pode ver, é bem pequeno, mas a gente pode aumentar a proporção dele. Eu sei que ele fica totalmente desproporcional, né? A ideia é você ter um objeto que seja que tem uma proporção ok, mas eu vou usar esse objeto mesmo assim, porque eu quero usar objetos 2D nesse caso, né? Então, estou usando aqui um objeto 2D. Esse objeto 2D ele vai servir como nosso chão, temporariamente. Perfeito? Então, se você olhar no Game View aqui, a gente tem basicamente aqui um chão. Você pode ver o anti-alias está aplicado, você tem aquele bilinear mode, né? Por isso que está meio embaçado os edges, mas vai servir como nosso chão aqui, pelo menos. Eu vou renomear esse ambiente aqui como chão. Então, a gente tem um chão aqui representando. Eu vou, aqui fora do ambiente, vou criar o nosso player. O player a gente também pode pegar uma imagem aqui, eu vou pegar um 2D, sprite. A gente pode procurar um sprite padrão aqui também. O nosso player vai ser essa bolinha amarela aqui. Eu vou selecionar essa bola amarela, vou chamar ela de player. E a gente pode também reiniciar a posição dela, verificar se o chão também não tem nenhuma posição no zero index, então tá ok. O player, a gente está na posição toda zerada, centralizada. A gente pode aumentar a escala dela um pouquinho, de repente para 2x2, talvez até um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui, 4x4. 3x3 eu acho um tamanho legal. Então a gente tem aqui um player. Se eu apertar play na Unity, nada vai acontecer porque a gente não tem física anexo a esse objeto, né? Que é o nosso player aqui, não tem física nenhuma. Para a gente adicionar física no nosso objeto, a gente precisa adicionar um componente de rigid body, né? Então eu vou digitar aqui rigid body. E a gente tem o rigid body 2D aqui, que é o tipo de jogo que a gente está fazendo, né? 2D. Então adicionei rigid body, agora ele tem física. Agora algumas ações da física vão ocorrer sobre o objeto, como por exemplo a gravidade. Então aperto o play, o objeto vai cair. O objeto passou direto. Para a gente ter colisão entre um objeto e outro na cena, é importante lembrar que os dois objetos precisam ter colisores e pelo menos um dos objetos precisa ter um rigid body, precisa ter física para haver colisão, senão não existe colisão dentro do sistema da Unity. Perfeito? Então a gente vai adicionar um colisor nesse player, tá? Como o player ele tem um formato de uma esfera, né? Ele é um círculo, existe um colisor, se você clicar em adicionar componente, chamado Circle Collider. Se eu digitar aqui simplesmente Collider, a gente vai ver uma lista de colisores. E todos os colisores que existem aqui sem 2D, eles são colisores para 3D, né? Eles envelopam o objeto como inteiro, né? Já o colisor 2D, ele é simplesmente uma face de uma camada, uma linha que envolve, né, que circula o objeto. Então a gente tem diversos tipos de colisores aqui, que a gente também aborda mais profundamente em outros cursos e tal, e eles servem por um propósito. O que eu gostaria de deixar claro para vocês é o seguinte, é que quanto mais você usar colisores primitivos, que seriam esses box colliders 2D,
o Circle Collider 2D, o Edge Collider 2D, o Polygon Collider 2D, eles são... Acho que nem o Polygon não, o Polygon ele acaba tomando shape, na verdade, do objeto. Mas o Box Collider e o Circle Collider, talvez até o Capsule Collider, quanto mais você usar esses objetos, melhor. Esses colliders, melhor, porque eles são colliders primitivos, eles não consomem tanto processamento da tua máquina. Então, existe, por exemplo, o Polygon Collider e o Mesh Collider, que eles tentam atuar sobre a precisão do objeto. Eles tentam circular o objeto como inteiro, dando precisão no sistema de colisão. No entanto, tem um custo sistemático. Então, grandes jogos como grandes jogos AAAs, eles usam, por incrível que pareça, eles usam colliders primitivos. Tá? Você vai ver um FIFA da vida, você vai ver um Rainbow Six, um Call of Duty ou qualquer jogo nesse sentido, eles usam box colliders, um box para a cabeça, um box para o braço, um box para o tronco. Por isso que o pessoal sempre comenta desde o início da era dos FPS, falando, o hitbox não está funcionando, né? O hitbox não está funcionando, porque literalmente é uma caixa que tem ali na cabeça do cara. Então a gente também... Existe uma outra estratégia de você compor tipos colisores primitivos e tal, para formar um shape que você quer, e essa seria mais ou menos a linha que eu sugeriria para você seguir, tentar usar o máximo dos tipos primitivos, senão, se realmente você precisar de muita precisão, o jogo for um jogo de aventura, enfim, só tem um personagem, um jogo local, não é multiplayer, aí vale a pena você usar um Mesh Collider ou um Polygon Collider sem problema nenhum. Como a gente está usando um Circle Collider, se eu adicionar um Box Collider, você pode ver que o shape aqui não dá match, né? Então, quando o círculo, por exemplo, tiver colidindo com algum objeto na cena, ele vai colidir antes mesmo, se ele colidir, por exemplo, com os edges, né? Ele vai colidir antes mesmo do objeto estar tocando no outro objeto no qual ele está colidindo, né? Por causa dessa diferença aqui, né? Então, quando você adiciona um Box Collider também, a gente consegue editar esse Box Collider. Eu vou deixar o Box Collider por enquanto, antes de adicionar o Circle Collider, para você ver essas diferenças. Agora eu vou apertar o play, ele também vai passar pelo chão. Por que ele vai passar pelo chão? Como eu mencionei, o chão também precisa ter um colisor para que ele detecte colisão, né? Então eu vou lá no chão. Como o chão é quadrado, aí faz sentido a gente adicionar um Box Collider aqui no chão. Então, e olha só o gap, né, do Box Collider em relação à imagem, né? É porque uma imagem não é uma imagem apropriada, ela não é, de fato, uma imagem quadrada ou retangular. Então, existe um gap. Então, olha o que vai acontecer. Se eu apertar o play, eles vão colidir, mas me parece que a esfera, por exemplo, não vai estar tocando o chão, né? Ó, vai estar flutuando aqui. Então, isso não é legal, não parece que dá naturalidade. Se isso aqui fosse um player de verdade, que tivesse as perninhas aqui andando, ele estaria flutuando. Então, como é que você mexe nisso, né? Como é que você altera essas propriedades? Primeiro, você pode selecionar o chão, e aqui em Box Collider você tem algumas propriedades que você pode editar os edges. Clicando aqui no Edit Collider, você pode literalmente editar manualmente os edges, ou você pode alterar os offsets também. Por exemplo, no offset no Y, eu posso alterar o offset do collider totalmente. Então, se eu deixar o collider aqui, ele vai estar mais alto ainda, colidindo com o objeto. Então, eu vou deixar zerado do jeito que estava. O tamanho do colisor também eu posso diminuir no X. Posso aumentar no X, eu vou deixar no valor padrão que estava. Você pode também diminuir no Y também. Tá vendo? Via os offsets sem problema nenhum. Mas você pode, como eu mencionei, editar o colisor aqui e ver esses pontos, esses vértices e manualmente você ajustar o colisor. E aí tem várias técnicas nesse sentido, pessoal, porque é o seguinte, existem mapas que você, por exemplo, está com player, eu vou dar play aqui, ele está andando bem no edge, né, bem na linha preta aqui, onde está demarcando o cenário, né, essa é uma forma de fazer. Mas existem técnicas também que você altera o collider só para dar a impressão de que ele está andando no meio do chão, né, por exemplo, eu vou esticar um pouco esse chão aqui, aumentar ele ainda mais, vou deixar ele um pouco aqui, e agora eu vou pegar o colisor dele, eu vou editar o colisor dele, eu vou trazer ele um pouco aqui para o centro da imagem. Então, olha só, quando eu dou play, ele vai estar meio que dentro da imagem, né? Vai estar como se estivesse andando em cima de fato de uma pista, né? Onde você dá uma ideia de profundidade. Então, tem várias técnicas que você pode estar utilizando
só com colisores, né, para dar uma sensação de profundidade do seu jogo 2D. Tá legal? Então eu vou voltar aqui vou editar o colisor, deixar ele mais ou menos aqui nessa linha, e agora eu vou para o meu player. A gente não tem um colisor ideal para ele, né, porque, enfim, a gente tem esses hard edges aqui. Imagina, pessoal, que a gente está... inclusive eu falo isso mais a fundo quando a gente fala de colisores, o que acontece? Existem diferentes momentos no qual você precisa perceber em que colisor utilizar. Por exemplo, a gente está utilizando esse quadrado aqui, ele serve muito bem para alguns momentos onde você tem sei lá, uma pista slippery, né, escorregadia, algo do tipo. Mas ele é muito ruim para slope. Imagina que a gente tivesse esse chão aqui duplicado. Vou rotacionar esse chão. Imagina que a gente tivesse essa situação aqui, só para exemplificar, né? Fosse que ele tivesse que cair e subisse aqui. Olha o que ia acontecer. O problema desse tipo de colisor para slopes, para essa circunstância aqui, é bem ruim, porque eu vou trazer ver se dá para a gente conseguir ver. Quando a gente faz... Selecionar o player aqui. Quando ele tem esse tipo de colisor, tá vendo que o colisor aqui, se essa parte tivesse um colisor, ia ser muito ruim, porque na verdade ele ia bater com o colisor nessa parte, ia fazer com que o círculo rodasse, tivesse uma rotação. É isso que ia acontecer. Ele não ia conseguir, tá vendo como ele está pendendo, porque ele está tendo colisão. Esse edge não está permitindo que ele tenha uma transição macia com o slope que está tendo aqui, que é o slope que a gente tem. Então, por isso é importante você decidir que tipo de colisor está utilizando. Então, nesse caso, não só seguindo o shape do objeto, mas seguindo a estratégia no qual você está querendo construir o teu cenário também. Bom, então eu vou remover esse Box Collider do nosso personagem aqui, vou remover componente e vou adicionar um Circle Collider, né? Que é o que tem mais a ver, Circle Collider 2D. Pronto, a gente tem esse círculo verde aqui circulando exatamente o shape do objeto. E agora a gente tem o colisor apropriado para esse tipo de objeto, certo? Quando a gente fala de side-scrolling, né, side-scrolling game, a gente está falando de jogos que basicamente andam da esquerda para a direita, né? E aí tem vários estilos dentro de side-scrolling, puzzle, adventure, infinite runner, e aí vai, né? É mais ou menos o que a gente vai estar trabalhando agora. Bom, para a gente dar movimento a esse personagem, a gente já tem todos os componentes necessários para movimentar o personagem. A gente vai criar um script para ele. Então eu criei uma pasta aqui, Player Scripts. Dentro de Player Scripts, o que eu vou fazer é simplesmente criar um script para esse player, C#. Eu vou chamar de Circle Player. Vai ser o nosso player. Cliquei com o botão direito, criar script, né? Circle Player. Botão direito, criar C# Script. E esse script, vocês já sabem, basta a gente clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar para a bola laranja. Se eu não estou conseguindo arrastar para o objeto, podem ser por dois motivos. Primeiro, porque não compilou o script ou porque ele salvou com outro nome. Agora foi, não tinha compilado. Então agora a gente tem um script anexo ao objeto de jogo, né? Agora a gente vai implementar esse sistema de movimento, ok? Então eu vou abrir esse script aqui. Se você estiver tendo problema em autocompletar o VS Code, eu recomendo você vir na Unity Engine, clicar em Edit. Deixa eu lembrar aqui. Não, não é Project Settings, na verdade é Edit Preferências, Editar Preferências, e dentro de Preferências, External Tools. Em External Tools, você tem que ter selecionado aqui o Visual Studio Code. É só você clicar em Resetar Argumentos e regerar os arquivos de projeto que ele vai automaticamente linkar o IntelliSense junto com a ferramenta. Isso dá um reset em tudo e aí funciona bem. E aí você não vai ter aquele problema de IntelliSense que algumas pessoas estavam tendo. Bom, agora a gente quer movimentar o player. A gente viu que para movimentar o player via transform, basta a gente manipular esse componente aqui, ó, né?
componente de transform. E a gente sabe que o componente de transform, a gente não precisa fazer aquele procedimento, né? Transform, que é o nome da variável, então dizer aqui, ó, private transform, escrever o nome da variável, porque esse é o único componente, aqui que, na verdade, a gente tem por padrão, porque como esse componente existe em todo objeto de jogo, ele já é oferecido como uma propriedade dentro dessa classe. Então, a gente não precisa pegar uma referência desse objeto, porque essa referência já está disponível para a gente. O que a gente precisa fazer é simplesmente criar uma função para a gente movimentar o nosso personagem. Então, criar uma função pública, que eu vou chamar de, que não retorna nada, vou chamar de movimentar. Esse é o nome da função. Abre e fecha parêntese, abre e fecha colchetes, né, ou curly braces, né. Então, essa função, a gente precisa ter a capacidade de chamar essa função em qualquer frame, né, então não só no start, porque senão a gente não vai detectar um input. Então, a gente vai chamar aqui dentro do update essa função movimentar. Essa função, a gente vai implementar um sistema de input com teclado para a gente ter a capacidade de detectar quando uma tecla foi pressionada. Então, se, né, input, que é uma classe, ponto, get, aí a gente tem 3 ou 4 opções aqui. No caso, quando a gente fala de teclado, a gente tem aqui o get key down, get key up. Get key é para movimento contínuo, ou seja, se você pressiona uma tecla, ele vai continuar performando a ação. O get key down, ele só vai performar a ação quando você tiver com a tecla pressionada uma vez. E o get key up é se você pressionar a tecla e na hora que você soltar a tecla que ele vai estar executando uma ação. Então, o que a gente quer é o get key. Quanto mais a gente pressiona, mais a gente quer continuar tendo a ação. Então, dentro do getKey, como ele é uma função, a gente precisa fornecer um enumerador. Esse enumerador é um key code, que é a chave da tecla que você quer apertar. Como a gente quer mover para a esquerda e para a direita, ponto A. Então, aqui são as teclas do teu teclado. Tá? Então, eu quero mexer para a esquerda. Se eu não estiver me mexendo para a esquerda, se eu não estiver me mexendo para a esquerda, se eu não estiver me mexendo para a esquerda, eu quero estar me mexendo para a direita. E aqui é boilerplate mesmo, então não tem muito que... Esses sistemas de input, seja ele esse sistema aqui ou o novo sistema de input, é tudo boilerplate. Você tem que seguir uma coordenada básica de comandos. Uma vez que você tem isso, basicamente basta reutilizar isso no teu código. Esse cara está reclamando aqui. Legal. Se não, input get key code D. Senão ele não vai estar fazendo nada, né? Senão ele não vai estar fazendo nada. Senão, não faz nada. Então, o que a gente disse aqui para a máquina? Aqui? A gente disse o seguinte: se a tecla A for apertada, faz alguma coisa aqui. Se não, se a tecla D for apertada, faz alguma coisa aqui. Se não, faz isso aqui. Então, a gente tem uma estrutura de fluxo de informação, de fluxo de dados, que a gente define se uma operação vai ser executada ou outra, se uma operação vai ser executada em função de uma condição. Se essa condição for verdadeira, aqui vai ser executada. Se essa condição for verdadeira, esse trecho vai ser executado. Se essa condição for verdadeira, esse trecho vai ser executado. Então, o que a gente precisa fazer primeiro, lembre que a gente precisa manipular o transform, né? Então, é transform, ponto, que a gente quer manipular da propriedade de transform é a posição do player, position. E a gente quer manipular a posição do player no x e y. É isso que a gente quer fazer, tá? Então, transform.position, tá? E essa posição, ela tem que ser incrementada, ou seja, para você dar um passo, fisicamente, né, qualquer estratégia, você precisa somar, para você ter a sensação de movimento, é que você precisa somar a posição atual mais a nova posição. É a mesma coisa aqui no cálculo. Para você fazer isso, é igual a transform.position, ou seja, a minha posição atual é igual à minha posição atual, mais a nova posição, new vector 3, é um vetor de 3, onde eu passo a nova posição. Como eu quero movimentar para a esquerda, é menos 1, 0, 0, tá ok? Essa basicamente seria a fórmula aqui. É que existe uma maneira melhor de a gente escrever isso, tá? Isso aqui, ó, esse trecho aqui, a gente pode usar um shorthand operator, que é o seguinte: basta a gente colocar o mais aqui,
que ele substitui aquele trecho lá. Então, o que esse mais igual está dizendo é o seguinte, é que eu estou somando, depois do igual, eu estou somando essa nova posição com essa posição aqui, tá? Então, é isso que esse shorthand operator está fazendo. A gente pode também substituir esse new vector tree aqui, menos 1,00, por uma propriedade chamada vector3, ponto, a gente tem left aqui, ó. Então, se eu passar o mouse em cima, você vai ver que ele é a representação, é o shorthand for writing vector menos 1,00, né? Uma operação curta para escrever esse vetor que eu tinha escrito ali de new vector. Você pode tomar vantagem disso. E agora, para a gente garantir que o jogo vai rodar na mesma velocidade em toda a máquina, a gente vai multiplicar isso aqui por time delta time. Isso aqui, novamente, é boilerplate, não precisa ser pensado, tem que ser feito para garantir que o jogo vai rodar na mesma velocidade em qualquer máquina. E agora a gente pode controlar, como isso aqui é uma fração, esse time delta time é uma fração de segundo, o personagem ele vai se movimentar muito lentamente. Agora a gente pode criar uma variável exposta na engine para que a gente controle a velocidade do personagem. Então, eu vou aqui em cima, criar uma variável pública. Eu não estou serializando, obviamente, mas é possível. Vou colocar aqui, public floats velocidade. E eu vou, dentro do menu Start aqui, eu vou inicializar a velocidade com a velocidade de 5 float, tá? Então, ele vai, sempre, toda vez que o objeto inicializar, ele vai inicializar com essa velocidade aqui, tá? Então, eu vou multiplicar agora essa linha aqui pelo que é o meu vetor. Eu ando para a esquerda, garantindo que a velocidade permaneça de forma constante em qualquer máquina, mas levando em consideração agora a minha velocidade, que eu, como programador, estou controlando a velocidade dentro do sistema, ele se mova para a esquerda. Como é que eu faço a movimentação para a direita? Eu copio essa linha aqui e só muda essa propriedade aqui para a direita. Existem outras formas também de fazer movimentação com o transform, não só utilizando o transform da position, mas o transform ele tem algumas funções. Por exemplo, ele tem uma função transform.translate, que faz exatamente isso que a gente acabou de fazer. Esse translate, ele espera também uma direção no qual ele está se movimentando. Então, você poderia aqui colocar o translate, você poderia dizer aqui que é vector3, ponto left, multiplicado por time delta time, multiplicado por velocidade. Então, também é uma outra forma de você usar o transform da position, né? Só que o que o translate está fazendo por trás das cortinas aqui é exatamente isso aqui que a gente está fazendo. Então, você pode também tirar vantagem dessa função sem problema nenhum. Eu vou comentar e a gente não vai usar essa estratégia. Bom, agora aqui a gente movimenta o personagem para a esquerda quando a gente aperta o A e movimenta o personagem para a direita quando a gente aperta o D. Vamos ver se isso está funcionando. Lembrando que essa função tem que estar disponível no método update para a gente ter capacidade de detectar um input a qualquer momento, certo? Então eu vou aqui para Engine agora, a gente vai ver se está funcionando isso. Legal. Agora a gente consegue mexer o personagem da esquerda e para a direita, tá? Sem problema nenhum. E aqui o nosso script com a velocidade de 5, eu posso alterar em execução a velocidade, ele vai ficar mais rápido, tá? Isso é bem legal. A gente está controlando aqui. Perfeito? Você pode alterar e configurar do jeito que você acha que precisa ter para a velocidade do teu jogo.